Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 835 do STJ. Ele trata sobre direito administrativo, direito civil também, e de uma forma mais específica falamos de responsabilidade civil quando há falha na prestação do serviço público relacionado aí ao tratamento de esgoto, há um mau cheiro, a ação indenizatória, vou pedir danos morais, os juros de mora. Quando que vai ser o termo inicial? Como é que funciona? E isso foi decidido em sede de repetitivo. E a tese, o destaque, diz o seguinte: no caso de demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, os juros moratórios devem ser contados desde a data da citação válida, salvo se a mora da prestadora do serviço tiver sido comprovada em momento anterior. E vamos ver aqui como se desdobrou o raciocínio para chegar nessa conclusão. O que o STJ falou? Olha, tradicionalmente, como foi estipulada essa questão do termo inicial dos juros de mora? Tradicionalmente, o STJ, para definir os efeitos da mora, sobre o termo inicial dos juros moratórios, ele examinava uma categorização doutrinária clássica da responsabilidade civil quanto à origem da relação jurídica. E aí eu distinguia lá, quando eu tinha uma relação jurídica travada entre litigantes, eu tinha que distinguir entre responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Inclusive, é desse raciocínio que surge, por exemplo, a súmula 54 do STJ, que diz que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Só que vem sendo discutida essa questão principalmente em virtude da evolução do estudo em direito civil. E eu vejo isso também dentro do próprio direito do consumidor, que, ressalvado entendimentos em contrário, trata-se de um ramo especializado do direito civil em sua grande parte. Né? O direito do consumidor, ele é especial em relação ao direito civil, trata de outros pontos. Nós temos aí questão criminal, crime contra o consumidor, né? Tem também questões administrativas, mas enfim, tem um viés muito forte ligando aí o direito do consumidor ao direito civil. Então, essa evolução dos estudos em direito civil vem apontando uma superação da teoria dualista. O que é essa teoria dualista? Responsabilidade contratual e extracontratual. Porque o foco, hoje em dia, ele está na questão da reparação integral dos danos, que aí eu aplico tanto aos casos de responsabilidade contratual contra extracontratual. E aí é bom exemplificar com a questão do próprio Código de Defesa do Consumidor, que lá no CDC, esse diploma normativo ele não adotou a classificação dual, responsabilidade contratual e extracontratual. Os conceitos lá, eles são mais modernos. São conceitos modernos de responsabilidade, que em regra são responsabilidade objetiva e solidária, pelo fato ou por vício do produto ou do serviço, né? Lá. E aí ele deixa de uma forma mais deslocada aí, circunscrevendo a responsabilidade subjetiva apenas aos casos de profissionais liberais, que será então apurada mediante a verificação de culpa. Então, olha só, dentro dessa ideia de evolução do estudo do direito civil e da sair dessa teoria dualista para a questão da responsabilidade integral, nós temos uma conclusão do STJ que distinguiu três pontos aqui. O STJ diz o seguinte: olha, ainda há uma normativa e é muito utilizada a questão da responsabilidade contratual e extracontratual, mas deve-se levar em conta essa evolução dessa superação da teoria dualista com olhos para a reparação integral. Como que eu faço a junção desses raciocínios? Simples. Três pontos. Eu analiso o caso se for responsabilidade contratual, se for responsabilidade contratual e uma terceira hipótese eu tenho dúvida. Responsabilidade contratual. É possível a caracterização da mora anteriormente à citação lá na responsabilidade contratual.
Na obrigação positiva, líquida e com o termo certo, é possível responsabilidade contratual, é possível a caracterização da mora anteriormente à citação válida. Também, em caso de anterior notificação do responsável pela reparação dos danos. E também é possível a caracterização da mora antes da citação válida na responsabilidade contratual quando verificado inadimplemento absoluto devidamente comprovado nos contratos de prestação continuada. E aí vem o segundo ponto. Lá na responsabilidade extracontratual. Na responsabilidade extracontratual, a regra é a constituição da mora a partir do evento danoso. Mas também se mostra possível a sua configuração a partir da citação válida, quando ela não restar efetivamente comprovada em momento anterior. E num terceiro caso, que no caso de dúvida, deve ser considerada a citação válida como termo inicial da mora, certo? Então, você perceba que há uma utilização da citação válida como um critério residual em quase nos dois tipos aí de responsabilidade, certo? E aí ele termina dizendo: assim, havendo dúvida relevante quanto ao momento em que caracterizada a mora, deve ser aplicada a regra geral de que, não comprovada em momento anterior, deve ser considerada a data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC e 405 do Código Civil. E de tudo isso que falamos vem a tese, que ficou fixada nesse repetitivo. Fixa-se a seguinte tese. No caso de demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, os juros de mora devem ser contados desde a data da citação válida, salvo se a mora da prestadora do serviço, né, tiver sido comprovada em momento anterior. Pessoal, espero que a leitura do julgado aqui tenha ficado mais clara e tenha contribuído de alguma forma aos estudos de vocês. Os vejo em um próximo vídeo, então fiquem com Deus e até lá.